vocês? Olha a tia Luciane aqui de novo. Preparados para mais uma videoaula? Adivinha só do que é que nós iremos falar hoje? Dentro do conteúdo de matemática, o nosso assunto hoje vai ser medidas de comprimento. Para começar, vamos só fazer uma diferençazinha entre o que é comprimento e o que é comprimento. Vocês já devem ter escutado essas duas palavras. Cumprimento é o ato de cumprimentar outra pessoa. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, seja bem-vindo! Isto é um cumprimento. Comprimento são as medidas que nós temos de móveis, de casas, de tamanho, certo? Tudo bem? Vamos adiante? Dentro das medidas de comprimento, nós temos as grandezas. As grandezas são o que a gente tem que analisar dentro das medidas de comprimento, tá? O comprimento está sempre relacionado à largura, se uma coisa é larga ou estreita, certo? Largura relacionada a coisas. Por exemplo, uma porta, se uma porta é muito larga ou se uma porta é estreita. O caminho a seguir, se uma estrada ela é larga, por exemplo, cabem 2 carros, 3 carros, um ônibus. Ou se ela é uma estrada estreita, onde só passa, por exemplo, uma bicicleta, uma moto. Ok? Outra grandeza é a altura. A altura está relacionada ao tamanho das coisas ou das pessoas. A altura relacionada ao tamanho de coisas ou pessoas. E também a profundidade. Se está no raso ou se é mais profundo. Certo? Essas são as grandezas. As medidas de comprimento têm uma unidade fundamental. Quando nós medimos o comprimento de alguma coisa ou de pessoas, nós temos a unidade fundamental, que é o metro. Exemplo, aquele prédio tem 20 metros, certo? A minha mãe comprou um tecido que tem 2 metros. Todos os que se relacionam a medidas de comprimento, a unidade é o metro. Mas o metro ele tem as suas variáveis. Se forem muitos metros, chega a ser quilômetro. Se forem poucos metros, menos de 1 metro, viram centímetros. Entenderam? Mais ou menos? Vamos devagar então. O centímetro. Até chegar a 1 metro, nós calculamos os centímetros. Coisas pequenas. Por exemplo, um bonequinho desse, ele tem menos de 1 metro. Então, nós calculamos como centímetros. Os centímetros, voltando para o metro, que é com M minúsculo. O centímetro, CM minúsculo. Sempre escrito com letras minúsculas. O centímetro é menos de 1 metro. Quando nós temos muito mais do que 1 metro, caminho muito longo, nós temos os quilômetros. Quilômetros que é escrito com KM também em letras minúsculas. Ok, exemplo de quilômetro. Nós vamos viajar, vamos sair de Fortaleza e vamos até o Rio de Janeiro. Saindo da cidade de Fortaleza e vamos até a cidade do Rio de Janeiro. Essa trajetória, esse caminho, como é muito maior do que metro, nós calculamos em quilômetros. Tá? Adiante? Vamos lá ver mais um pouquinho. 1 quilômetro representa 1000 metros. Por isso que a tia falou que quando nós saímos de um local para outro, nós calculamos em quilômetros. É a distância, por exemplo, quanto vai daqui até Juazeiro do Norte. Nós não vamos calcular em metros, porque é bem distante. Então, nós calculamos em quilômetros. 1 quilômetro igual a 1000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso tamanho,
e nós vamos olhar em centímetros, chegou 10, 20, 30, 40, 50, 60, chegou, passou de 99 centímetros e chegou a 100, significa que nós já alcançamos 1 metro. Ok, 1 quilômetro igual a 1000 metros, 1 metro igual a 100 centímetros. Tia, existem outras grandezas? Sim, mas isso aí é um assunto para mais adiante. Agora, nós iremos ver os 3. Quilômetro, metro e centímetro. As 3 medidas de comprimento que vocês devem aprender. Certo? Vamos lá, adiante? A tia Luciana trouxe hoje 3 instrumentos de medição, que são os mais usuáveis. São os mais utilizados por todos. A régua, que é o mais utilizado por desenhistas, por nós, quando estamos na escola, nós utilizamos a nossa régua para fazer um desenho, para ver o tamanho da linha que nós vamos fazer no caderno. Nós utilizamos a régua. Costuma-se ter nas réguas de escola 20 centímetros, mais ou menos, né? O tamanho certo para colocar no caderno. Existem réguas maiores, tia? Sim, existem réguas bem maiores, réguas de 50 centímetros até chegar a 1 metro. São utilizados por desenhistas e por nós também, professores e alunos. Tem a trena, que é mais utilizado por pessoas que trabalham nas construções. Engenheiros, arquitetos, pedreiros, pessoas que vão colocar janelas, vão colocar vidros. Elas utilizam a trena para poder fazer a medida correta. Vai fazer uma janela e vão ver qual a medida da janela para encaixar direitinho na parede. Utilizam a trena. E é o terceiro instrumento, que é a fita métrica, mais utilizado por costureiras, pessoas que vendem tecidos, que vão medir com a fita métrica. Régua, trena, fita métrica. São instrumentos de medição. Dentro das nossas medidas de comprimento, como a tia já falou, nós temos as grandezas. A primeira que nós iremos ver é a altura. O conceito vai entre alto ou grande, baixo ou pequeno. Exemplo, essa menina é alta, esse menino é baixo. Essa menina é grande, esse menino é pequeno. Alto, baixo, grande, pequeno. Vamos mais um exemplo? Ficar mais claro? Aqui nós temos um prédio e uma casa. O prédio tem vários andares. O prédio é alto. Lá tem a casinha, que só tem um andar. A casa é baixa. O prédio é alto. A casinha baixa. Ok? Mais um exemplo para fixar melhor. Aqui nós temos o menino, que é grande, e o bebezinho, que é pequeno. Comparando um com o outro, nós iremos notar bem a diferença de comprimento. Grande, pequeno. Ok. Podemos ir adiante? Próxima grandeza. A largura. A tia Luciana já falou que a largura é utilizada para coisas, certo? Vai classificar com amplo ou largo ou estreito. Temos aqui uma porta e um caminho bem estreitos. Passa aqui, acho que passa de uma pessoa por cada vez. Do outro lado, nós temos uma porta bem mais larga. 2 portinhas e um caminho bem largo. Prestar atenção. Estreito, largo. Estreito, largo. Mais um exemplo, vamos lá. O rio. Olha só esse rio. O rio de lá, ele é bem estreito. Talvez passe um barquinho só, quem sabe. Do lado de cá tem um rio mais largo. Olha só a distância de uma ponta para outra, de uma margem do rio até a outra. Esse rio, ele é largo. Enquanto isso, o rio é estreito. Certo?
Mais uma definição? Vamos? Profundidade. Profundidade está relacionado ao... Vamos lá, um exemplo? Quando nós vamos para a piscina, que a mamãe diz, não entre para o lado mais fundo, fique sempre no raso. Esse rapazinho, ele não escutou quando a mamãe dele falou. E ele pulou na piscina. E a piscina estava rasa, estava do lado raso. Olha o que aconteceu com ele. Ele bateu no fundo da piscina. Aí ele foi para o outro lado e viu que era a piscina dos adultos. E mergulhou até o lado mais profundo. Raso, fundo. O lado mais raso e o lado mais profundo. Isso se relaciona à profundidade. Vamos ver mais um exemplo? Esse rapaz, ele colocou boia, colocou o óculos e foi para o lado raso do mar. Porque ele não sabe nadar. Então, para ele não ficar afogado, ele ficou só no rasinho. Enquanto isso, o amigo dele, que sabia nadar, foi até o fundo do mar para pegar conchinhas. Esse rapaz ficou do lado raso e o outro foi para o lado mais profundo. Certo? Adiante. No nosso corpo, crianças, nós temos instrumentos de medição. Sabiam disso? Não sabiam? Presta bem atenção agora. No nosso próprio corpo existem instrumentos que também podem servir para a gente medir o comprimento. Um deles é o nosso palmo, a palma da nossa mão, que vai do dedo mindinho até o nosso polegar. Por exemplo, vamos ver quanto vai aqui. Um palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos, 5 palmos e um pouquinho. Esse instrumento não é um instrumento exato. Por quê? Adivinha por quê? Porque o tamanho das mãos das pessoas, os tamanhos são diferentes. Pega a mãozinha de vocês e coloca junto da mãozinha da mãe de vocês. Vocês colocarem uma mãozinha perto da outra, vocês vão ver que os tamanhos são diferentes. Então, essa medida, ela não é uma medida exata. Outro instrumento que nós temos no nosso corpo é o tamanho do nosso pé. Indo de um lado para outro da sala, colocando um pé atrás do outro, nós vemos quantos pés nós vamos ter que colocar indo de um lugar para o outro. Também não é uma medida exata, porque existem pés que são maiores e pés que são menores. Terceiro instrumento é a nossa estatura, o nosso tamanho. E a gente vai ver que existem pessoas que têm 1 metro, 1,5 metros, e tem os jogadores de basquete que têm mais de 2 metros, e tem as crianças que são menores, que têm menos de 1 metro. Também é um instrumento de medição. Quando chega, por exemplo, num parquinho, está lá medido, só pode brincar nesse brinquedo crianças com mais de 1 metro. Aí você chega lá pertinho e olha se você tem mais de 1 metro ou não. Ok, podem pegar um lápis, encostar na parede, colocar o bumbum na parede, encostar e marcar na parede para ver qual é a altura que vocês estão. Fazem isso, por exemplo, quando vão na pediatra. O pediatra costuma verificar a altura de vocês. O outro instrumento de medição é a envergadura. Ih, tia, que nome! Quem é que sabe me dizer o que é uma envergadura? É como a medida dos braços abertos. Da pontinha do dedo aqui até a pontinha do dedo aqui. Isto é uma envergadura. É como se você fosse dar um abraço na pessoa. Só que o abraço, a gente fecha os braços. A envergadura é com os braços abertos. Certo? A medida de um ponto ao outro chama-se envergadura. Ok? Serve também como um instrumento de medição. Tá? Vimos os conceitos de comprimento, medidas de comprimento e os instrumentos de medição. Estão agora todos preparados para fazer o nosso querido Mãos à Obra. Livro, páginas 53 até a 56, vão fazer as atividades, vão mandar para a tia Arise ou para a tia Luciana. Qualquer dúvida, manda para a tia.
Ou manda por áudio, ou manda a foto do livro. Tia, eu não entendi essa parte. Você pode me explicar, por favor? E nós vamos fazer o Tira Dúvidas. Certo? Todo mundo combinado? E aí, gostaram? Espero que tenham gostado. A tia Luciana vai ficar por aqui. E vamos nos preparar para o nosso próximo encontro. Um beijo bem carinhoso e até a próxima.